De hoje é Grisaia no Kaijutsu, e ele narra a vida de Yuji Kazami, um órfão que perdeu praticamente tudo, inclusive a sua alma. O episódio começa nos mostrando o nosso protagonista sentado em uma cama de hospital, e logo em seguida duas mulheres aparecem dizendo que ele teria apenas 40 segundos para se arrumar e pegar suas coisas. Porém, com um olhar cabisbaixo e um pouco triste, o garoto nem sequer se mexe e muito menos olha para as mulheres que estavam ali. E mesmo depois de ter dado um tapa na cara dele e dizer que daquele momento em diante ela seria sua nova mãe, o nosso protagonista não dá ouvidos e continua imóvel, com a expressão assustadora de alguém que aparentemente já desistiu de tudo e para ele tanto faz estar vivo ou morto. E então, um pouco irritada com aquela situação, a mulher que até então seria sua nova cuidadora, arrasta o garoto até sua casa e assim que eles chegam lá, resolveram tirar a camisa dele para dar-lhe um banho, pois o garoto estava muito sujo. Porém, o que elas viram ali foi algo realmente macabro, já que o corpo do garoto estava marcado por grandes cicatrizes nitidamente causadas por algum tipo de tortura horripilante. E assim que as duas mulheres viram aquilo, rapidamente foram comprar comida e roupas novas para o menino. E um pouco mais tarde, enquanto eles estavam jantando, uma mosca acaba pousando sob a mesa perto de Kazami, e sem nem olhar para ela, ele a esmaga com toda a força, como se ele tivesse agido automaticamente. Mas quando ele olha para sua mão e vê o inseto morto, Kazami começa a tremer, dando sinais de uma crise de pânico incontrolável. E por esse motivo, acaba vomitando toda a comida que ele estava comendo. E quando a sua cuidadora viu aquilo, disse que aquela situação talvez tenha sido gatilho para uma lembrança horrível. Alguns meses se passaram e aparentemente, mesmo que pouco, Kazami reaprendeu a se comunicar e a interagir com outras pessoas. E nesse dia, Asako, a sua cuidadora, estava em cima dele tentando forçá-lo a comer um mingau que para ela seria saudável para o seu corpo. Porém, o garoto rejeita dizendo que aquilo era nojento. E quando a sua vizinha chegou e viu aquela situação, resolveu preparar uma comida muito mais saborosa, o que fez o garoto comer tranquilamente. E durante o seu dia, como ele ainda não estava preparado para ir à escola, Asako acaba dando um cachorrinho para o nosso protagonista, no qual ele apelidou de John. E para Kazami, aquele pet foi uma das coisas mais importantes que ele tinha recebido em vida, uma demonstração de amor e afeto que ele nunca havia experimentado antes. E enquanto Kazami Yuji brincava com seu novo cachorrinho de estimação, é nos revelado um pouco daquele lugar, já que durante uma conversa entre Asako e a sua vizinha, elas falaram abertamente sobre o seu trabalho, e logo após isso, Asako pede uma carta aberta de demissão, o que fez a sua parceira entrar em pânico, perguntando para ela se ela entendia que aquele trabalho não era um trabalho comum, já que a garota era uma espiã que servia à base da Sears, e sendo assim, na melhor das hipóteses, ela seria morta ou então condenada à prisão perpétua por deserção. Porém, Asako não dá ouvidos e manda ela fazer alguma coisa em relação a isso, pois a partir daquele momento em diante, iria viver a sua vida como queria e levaria com ela Yuji Kazami para onde fosse. No outro dia, Asako resolveu preparar Yuji para a escola, e durante o seu treinamento, ele basicamente aprendeu a caçar, correr e se autodefender. Sendo assim, ele recebeu um treino paralelo de uma das organizações mais temidas daquele mundo. Um tempo depois, Yuji estava voltando para casa depois de uma caçada, porém, quando ele entrou lá dentro, percebeu que tudo estava revirado e destruído, e após andar até a cozinha, acabou dando de cara com um grande urso, o que fez ele rapidamente correr até o seu quarto, pegar o rifle da sua cuidadora e tentar se defender de alguma forma. Mas é nesse momento que John, seu cachorro, aparece e em uma tentativa de proteger o garoto, acaba sendo morto e levado para fora da casa. E assim que Yuji viu aquilo, foi atrás da criatura com seu rifle na mão e uma faca na boca. Mas quando ele parou para atirar no urso, ele acaba se desequilibrando e escorregando na neve, o que fez o animal aproveitar a oportunidade e partir para cima dele. Porém, é nesse momento que Yuji estava entre a vida e a morte, que ele acabou tendo lembranças do seu passado sombrio, e por esse motivo, mudou completamente de expressão, pegou um galho que estava do seu lado e enfiou no olho do animal. E após isso, enquanto a criatura estava desnorteada, ele recupera o seu rifle e assim que ele apontou para executar um animal, dois ursos filhotes caminham lentamente na direção do seu amado cachorrinho e começam a se alimentar dele. E quando Yuji viu aquela cena, abaixou a cabeça e começou a chorar, se perguntando para ele mesmo que existiam tantas outras vidas que ele não se importava, então por qual motivo aquilo tinha que acontecer logo com a sua cadela. E após isso, um disparo é ouvido floresta adentro por Asako, que quando saiu para fora, acabou se encontrando com Yuji muito triste, dizendo que ele era um inútil e que no final das contas não conseguia proteger as vidas de quem ele amava.
Alguns anos depois daquele acontecimento, Asuko estava na sala conversando com Julia sobre o seu relacionamento com Yuji, até que ela diz que ele já deixou de ser virgem há muito tempo, pois como a sua oficial superior, ensinar sobre como pegar mulheres era o seu trabalho também. E após ouvir isso, Julia ficou extremamente envergonhada, já que ela não podia acreditar que durante todo aquele período, Asuko estava fazendo coisas pervertidas com o garoto. Porém, depois de algumas horas, Yuri acabou ficando um pouco alterada por causa da bebida, e aproveitando isso, Asako chama Yuji e pede para que ele leve a garota até o seu quarto para fazer dela uma mulher de verdade. E eu não vou mostrar essa cena aqui, mas sim, mano, o cara afogou o ganso na mina. Após algum tempo, Asako acabou ficando muito doente. Então um dia, enquanto Yuji estava cuidando da casa, ele recebe uma ligação secreta da Sears. E nessa ligação, o comandante-geral pediu para que o agente de número 9029, número esse referente a Asako, fosse direto para a entrada comercial de Kofu Minami e aguardasse por novas ordens assim que ele chegasse lá. Porém, devido à febre da Asuko, o nosso protagonista diz que ele não poderia ir naquele dia, mas ele é alertado na mesma hora que, devido à urgência da missão, se negar a ir seria visto como gesto de traição. Então, por esse motivo, Yuji não vê outras opções e acaba indo no lugar da Asuko. Mas depois da missão, assim que Yura descobriu o que tinha acontecido, ela ficou extremamente irritada com Asuko, perguntando como ela poderia enviar um garoto para realizar uma missão como aquelas. Porém, ela não dá ouvidos e responde dizendo que Yuji tinha permissão para se tornar um agente secreto a partir daquele dia se ele quisesse. E após falar isso, Yura saca sua arma, atira 2 vezes no teto e logo em seguida leva Yuji até uma ponte. E assim que eles chegaram lá, ela questiona ele sobre a veracidade daquilo tudo e se realmente era aquele caminho que ele queria para sua vida. E então Yuji responde dizendo que se tornar um agente secreto da CIS era o mínimo que ele podia fazer para retribuir as duas, e que para ele seria o suficiente se ele pudesse cuidar de si próprio. E então, depois de falar isso, o garoto acabou sendo levado para a América terminar o seu treinamento em uma academia naval, no qual apenas uma de cada 20 pessoas conseguiam se qualificar. E após chegar lá, os jovens participantes são obrigados a tirar amostras de sangue e fazer exercícios de resistência, e durante uma pausa, um outro participante se aproxima de Yuji e pergunta se ele tinha alguma experiência militar. E então ele responde que foi sequestrado e criado como soldado desde que era criança. E pela resposta absurda e até um pouco fria de sua parte, o seu colega ri e diz que ele era um grande piadista. Um pouco mais tarde, eles acabaram conhecendo seus respectivos dormitórios, e já à noite, na hora de ir dormir, o seu mais novo companheiro diz que o seu nome era Daniel Bourne, porém ele poderia chamá-lo de Danny, e se a relação dos dois fluísse bem naquele lugar, eles poderiam se tornar grandes amigos. Mas indiferente com aquela situação, Yuji responde que aquilo era superficial, então para ele tanto faz. No outro dia, o esquadrão de Yuji foi reunido em uma outra base de treinamento, e chegando lá, o comandante-geral se aproxima dele, dá um tapa na sua cara e diz que conheceu Asuko, a sua mestra. Então, por respeito àquela mulher, a partir daquele dia, ela iria fazer da sua vida um inferno. Depois de todos os estágios de treinamento, os alunos foram separados em equipes, onde o melhor atirador receberia uma medalha, e após Yuji acertar exatamente 15 alvos, o instrutor de tiro não acreditou no relatório final, dizendo que era impossível o novato ter uma mira tão boa daquele jeito. Porém, a comandante-geral aparece atrás dele e diz que aquele jovem era especial, e logo em seguida mandou o instrutor dar uma olhada na sua identificação na 4ª coluna, onde dizia que Yuji era um participante que tinha todas as qualificações necessárias para ser um soldado. E já à noite, enquanto Yuji estava se preparando para dormir, ele acabou sendo abordado por uma garota que estava no seu dormitório. E então ela pede para que ele a acompanhasse, pois tinha uma coisa muito importante para lhe dizer. E assim que eles chegaram em outro cômodo, o nosso protagonista rapidamente imobiliza a garota, perguntando quem ela era e por que estava atrás dele. E é daí que a garota responde dizendo que o seu nome era Millian Stein, apenas uma colega de quarto, e que ela apenas queria uma chance de competir com ele uma segunda vez. Porém, é nesse momento que o nosso protagonista manda ela ficar esperta e logo em seguida dá um soco em sua cara. E então, surpresa com a frieza de Yuji, a garota diz que não era daquele jeito, e sim em uma competição de tiro. No outro dia, de manhã bem cedo, os dois acabam se encontrando no stand de treinamento daquela base militar. E quando o nosso protagonista perguntou por qual motivo ela queria competir 2 vezes com ele, a garota responde dizendo que ela não era esperta e nem forte o bastante, mas tinha plena confiança de que nunca perderia para alguém no tiro. E então propôs que o desafio seria o seguinte:
pessoa que acertar uma lata vazia que estava no chão a 180 metros de distância daquele lugar venceria o duelo. E sem perder tempo, Yuji pega o rifle, se posiciona no chão e depois de alguns segundos analisando o alvo, ele diz que era impossível para uma pessoa acertar o primeiro tiro. Porém, logo em seguida pergunta a Milena qual era a cor do vento daquele dia. E sem entender absolutamente nada, a garota diz que ela não entendia o que ele queria dizer. E após ficar em silêncio durante algum tempo, Yuji atira e acerta o alvo de primeira. E então, incrédula com o que tinha acabado de ver, Milena pergunta qual tipo de mágica Yuji havia usado, mas sem expressar nenhuma reação aparente. O nosso protagonista diz que era um gênio, questionando a garota se ela realmente não conseguia enxergar a diferença de classes entre os dois. O primeiro período de Yuji terminou, e ele acabou sendo transferido para um pelotão de combate em alto mar, e após chegar lá, ele acabou montando uma equipe especial junto com os seus companheiros de dormitório, e durante uma de suas patrulhas, eles acabam encontrando um pequeno pardal, e como eles estavam no meio da selva famintos, Daniel aponta sua arma para o animal, dizendo que aquela seria a sua refeição. Porém, Yuji pede para que ele abaixasse a sua arma, aponta o seu rifle em direção ao coração do pássaro, e o mata com um único disparo, mas logo em seguida, ele se sente mal e começa a vomitar. Pensando consigo mesmo que atirar um pequeno animal fez ele ficar daquele jeito, imagina o que aconteceria se matasse um humano de verdade. Depois de andar um pouco, Yuji e o seu esquadrão chegaram em um túnel velho e escuro, e após entrarem lá dentro, ficaram horrorizados com o que viram, já que eles acabaram encontrando alguns colegas americanos mortos em combate. Mas como eles estavam em uma situação de guerra e não podiam ficar ali se lamentando, montaram abrigo alguns quilômetros mais à frente. E um pouco mais tarde, enquanto a equipe de Yuji estava recebendo algumas instruções, um soldado entra na barraca e chama o nosso protagonista de instrutor, o que fez todos os seus colegas olharem para ele sem entender absolutamente nada. Porém, Yuji explica que após ele ter se tornado o melhor franco-atirador da base, ele foi incumbido de treinar outros novatos. Então não seria muito estranho se algum soldado viesse chamar ele de comandante ou instrutor de tiro. Mas, enquanto falava isso, um outro homem chamado Justin McMay aparece, dizendo que ele seria o líder daquele pelotão a partir daquele dia em diante, e que eles ficariam responsáveis por cuidar das operações especiais em terra. O esquadrão de Yuji foi mobilizado como reforço a vários lugares, enterrando minas terrestres praticamente todos os dias, e sendo assim, atraindo seus inimigos para as minas e fugindo logo em seguida. Mas em uma noite, enquanto eles estavam acampando na selva, eles acabaram percebendo que estavam sendo cercados por vários inimigos. E então, enquanto seus colegas foram para a linha de frente, Yuji se manteve posicionado como franco atirador, observando e abatendo seus alvos de longe. E durante esse combate, ele conseguiu abater 9 soldados, o que consequentemente salvou seus amigos daquela emboscada. 2 meses depois daquilo, Yuji e o seu esquadrão haviam se acostumado com a guerra, e agora os sons de tiros ou bombas vindo em todas as direções não lhe afetavam mais. Era como se Yuji tivesse recebido um novo corpo. Recolher armas e munições de cadáveres já virou uma coisa rotineira. Yuji se sentia bem em aniquilar os seus inimigos, pois para ele, estar perto e proteger os seus amigos era a única coisa que importava. Um ano depois, o serviço do pelotão de Yuji acabou e eles receberam permissão para retornar aos seus países de origem. E por esse motivo, assim que Yuji chegou na base militar, ele arruma suas coisas, se despede dos seus amigos e presta continência à general-chefe Agnes Carrot, agradecendo pelos dias que ele passou ali e pela oportunidade de demonstrar suas habilidades para o seu exército. E já à noite, quando ele chegou em casa, ele reencontra Asuko e diz que ainda não sabia o que iria fazer com a sua vida. Então, por esse motivo, ele entregaria sua vida para ela a partir daquele momento e para sempre. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Lembrando que eu resumi apenas os episódios 1, 2 e 3 de Grisaia no Kaijutsu. Talvez eu faça a parte 2, mas por enquanto é só isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até um próximo vídeo. Valeu, falou!